Investidores, o Bitcoin a gente aguardava em nível de suporte mais abaixo. Porém, ontem a gente começou a ter sinais que a gente teria grande chance de segurar e voltar a subir para uma alta ou para um pullback. E tudo isso eu compartilhei aqui com vocês. A gente identificou aqui através da análise de sentimento e compartilhamos aqui tanto dentro do escritório da Belo Trade para os associados, né? A gente começou a acreditar em pelo menos uma tentativa de alta, pelo menos no curto prazo, e também lá dentro do grupo do Telegram. Então, se você não participa, links na descrição, tá? Tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Então não deixa de participar. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês o que é que eu estou enxergando para o Bitcoin, quais são os próximos passos que acredito que ele pode seguir, as próximas faixas de suporte e resistência, e atualizar aí a análise de sentimento, tanto na faixa histórica, quero dar uma revisada também no sentimento durante todo esse movimento aqui de baixa, tá bom? Então vamos dar uma passada também por Elliott nesse movimento aí de baixa. Bem, turma, eu tava com a seguinte ideia aqui pro Bitcoin, tá? Eu tava de olho aqui para, após a gente formar esse topo aí com enorme volume e mudar a estrutura, para um possível onda 1, 2, 3, 4, 5 para a gente encontrar suporte nesses níveis. Mas, a partir da análise de sentimento, ontem, a gente começou a ver aqui a possibilidade de a gente estar diante de onda A, B, C para voltar a subir, né, dentro desse último movimento. 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente olha aqui também no curto prazo, nessa alta que a gente teve ontem, a gente também conseguiu enxergar uma estrutura aí de 5 ondas para cima, caracterizando aí uma possível onda impossível que tenderia a jogar o preço para cima, né? Eu cheguei até a compartilhar com vocês aí a faixa que eu estava de olho para comprar ali no Bitcoin dentro do Telegram, porém não chegou na faixa aí que eu estava de olho aqui no curto prazo para fazer um day trade. Ele basicamente foi direto. Mas ao longo do vídeo eu vou compartilhar as faixas que eu vou estar de olho para possíveis operações. Vamos agora fazer a leitura da análise de sentimentos, tanto do que ocorreu durante toda essa queda, quanto o que ocorreu ontem aqui nessa faixa, que implicou aí que resultou nessa alta que a gente teve hoje pela manhã. Primeiramente, vamos fazer a leitura do sentimento durante todo esse movimento de queda. Abrindo aqui o TRDR, a gente consegue observar que após a gente atingir aquele nível de resistência ela ia apresentar alguns volumes de alta, a gente primeiramente começou aqui com um LRA bearish, correto? O long short ratio subindo, open interest também decolando. Aqui foi bizarro, quase 10% do aumento do open interest com o movimento do ratio. Não teria como esperar algo diferente, a não ser uma queda para buscar liquidez dessa galera, e foi o que a gente viu aqui acontecendo. Bem, em seguida o preço iniciou aqui uma consolidação e eu trouxe uma análise para vocês aqui que a gente estava meio neutro, porém conforme as coisas andaram, atualizei vocês lá no Discord e no Telegram, salvo engano, que a gente começou a ver aqui um LRA bearish com o long short ratio subindo, open interest também, e o CVD também aqui apontando divergência bearish entre esses topinhos aqui, onde a gente formou topos mais altos no CVD e topos mais baixos no preço, apontando para a gente uma possível distribuição e que resultou aí na continuação do movimento de queda. Nessa última consolidaçãozinha aqui, a gente observou uma grande anomalia no CVD, o CVD disparando, rompendo todos os topos, enquanto o preço não estava rompendo, divergência bearish que resultou na continuação do movimento de baixa, né? Chama atenção aí para a movimentação que veio ocorrendo, com o aumento do open interest, caracterizando aí um movimento de continuação. Beleza, e nesse fundinho aqui, o que é que a gente começou a ver? LRA bullish, open interest subindo, em outras palavras, o dinheiro entrando. Para onde estava indo esse dinheiro, a gente consegue observar aqui através do long short ratio, que é a razão entre longs e short, que muito provavelmente esse dinheiro estava apostando na queda, né? A gente sabe que a maioria do mercado perde, então o preço vai para o outro lado para buscar a liquidez dessa galera que vendeu no pior ponto possível. Então, long short ratio caindo, open interest subindo, sentimento bullish. E analisando aqui o CVD também, que é esta linha amarela, a gente também consegue ver ele basicamente aqui com os fundos iguais, enquanto o preço está formando fundos mais altos, mostrando para a gente uma possível acumulação aqui nessa faixa, tá?
Se você ainda não conhece o CVD, eu fiz uma aula só sobre o CVD e compartilhei já o vídeo com vocês. Eu vou deixar um card para a aula no fim desse vídeo, não esquece de conferir se ainda não assistiu. Além do sentimento bullish aqui nessa faixa, a gente também conseguiu observar aqui o Order Book, né, que já vinha desde lá de trás com algumas ordens aqui abaixo que foram executadas, contribuindo aí também para uma alta que está ocorrendo agora. E essas ordens, se elas subiram aqui conforme o preço mudou aqui para uma estruturazinha bullish, né? Então, ficou bem interessante aqui o sentimento, apontando que a maior probabilidade era que a gente subisse e é o que vem ocorrendo. Agora, fazendo a leitura do sentimento atual, a gente tem essa alta com o aumento do Open Interest, que é positivo. Inclusive, agora na queda no curto prazo, queda no Open Interest positivo também. O único ponto negativo aqui que eu vejo é o Order Book, tá? Ele vem aí vendedor e isso não é interessante quando a gente está subindo. Principalmente quando a gente vem, né, em especial, quando a gente vem de uma tendênciazinha de baixa. Quando a gente vem numa tendênciazinha de baixa, geralmente toda vez que pinta o book vendedor aqui no 2,5%, a gente consegue ver os topos sendo formados. Mas com sentimento positivo, eu não duvido que a gente continue subindo aí nessa faixa, tá? Agora vamos voltar aqui para análise técnica, já que a análise de sentimento mostra a maior probabilidade de a gente continuar subindo. Vindo aqui para o Trading Light, quero compartilhar com vocês aqui as faixas que estou de olho para como resistência e como suporte, tá? As faixas de suporte a gente pode encarar como possíveis faixas de compra e as faixas de resistência short, mas aí as resistências mais acima. Eu não estou confortável de abrir um short aí nessa faixa onde a gente está, já que essa fase inicial da correção pode ter sido completada aí, beleza? Mas já trazendo aí atenção para as resistências, eu vejo a resistência nessa faixa atual onde a gente rejeitou, tá? É o ponto de controle desse movimento aqui de queda. Ele está localizado aqui nos 41.658 aproximadamente. E também esse nível é os fundos anteriores aqui do Bitcoin, né? A antiga região de suporte, agora atual região de resistência. Com o sentimento atual, eu não vi grandes gatilhos para estar shortando aqui agora, tá? Pode ser que eventualmente apareça, mas eu não vi gatilhos para estar shortando aqui nessa faixa. E parece que a gente tem chance aí de romper isso para cima. Porém, eu não compraria nessa faixa atual. Estamos diante de uma resistência, então pensando no curto prazo, não é um bom momento para estar se expondo. A próxima faixa que a gente fica de olho para a resistência, a gente continuar subindo, é esse nível aqui dos 43.650. Ele é o ponto de controle, a faixa que mais teve negociação nesse range aqui acima, e é um nível de captação de liquidez acima dos topinhos e se aproxima aí do nível de 0,5 de Fibonacci de toda essa perna de baixa. Na real, é o nível de 0,5 de Fibonacci, tá bom? Então esse nível aí é o próximo nível que a gente fica de olho. Continuamos subindo, aí a gente vai olhar para o 0,8, 0,68 e 0,786, tá bom? Quando a gente está diante de um movimento, no início do movimento corretivo, e a gente tem o primeiro pullback, o mercado vem com sentimento bullish, né? Porque a gente vem de uma alta. Então, geralmente acontece desse pullback ir a níveis mais altos, fazer uma retração mais alta, por volta de 0,618, 0,786. Então, eu não duvido, tá? Se a gente realmente estiver diante de um pullback aqui, a gente fazer uma retração mais alta, eventualmente rejeitar aqui e voltar a cair novamente. Vale muito a pena a gente ficar atento a esses níveis mais altos aí, para uma retração mais profunda, por volta de 0,618 e 0,786. Então, todos esses níveis aí acima a gente vai ficar de olho como resistência, principalmente se a gente continuar subindo essa faixa aqui, onde a gente teve muito volume sendo negociado. Acredito que se a gente continuar subindo, a gente deve encontrar resistência aí nessas faixas. Beleza? Então, marcado aí para vocês os níveis que eu vou estar encarando como resistência. Vamos agora mencionar os suportes. Bem, vale a pena a gente traçar um Fibonacci dessa possível onda impossível que a gente está tendo aqui. E eu fico atento entre o 0,68 e o 0,7, os topinhos anteriores. Tá? Se a gente vier aqui, talvez eu tenha um interesse para fazer uma entrada. Então, vamos deixar aqui marcado como possível buy zone. Vale a pena a gente analisar o sentimento aqui nessa região. E caso a gente chegue nesse nível, não der gatilhos, eu vou ficar atento a um 0,618 mais stop loss antes de todo o movimento aqui abaixo dos fundos, ali por volta dos 39,5, beleza? Então, fico atento para esses níveis de suporte. Caso a gente chegue nesses níveis, eu vejo uma oportunidade de compra, beleza? Compra essa que me refiro é uma compra no curto prazo. Caso a gente dê os gatilhos,
nesses níveis para daí voltar a subir, beleza? Os gatilhos eu creio que vocês já conhecem. É interessante a gente cair com baixos volumes. Se tiver grande volume, é interessante que esse volume seja no fundo. E a gente quer ver divergências bullish no CVD e também a LRA bullish, se possível. Beleza? Então, essa é a minha visão do Bitcoin. Estou mais bullish com o sentimento, mas eu preciso entender que essa faixa aí que a gente tá é um nível de baita resistência. Foi um puta de um suporte lá atrás, agora é um nível de baita resistência. Se escorregar, a gente vai olhar esses níveis do comportamento do sentimento. Talvez eu atualize vocês lá no grupo do Telegram. Então não deixem de conferir lá. O meu foco não é ficar atualizando o curto prazo lá muito, mas eventualmente eu vou estar aparecendo lá para trazer a minha visão do curto prazo. Principalmente quando tiver bem claro, tá? Como estava aí em todo esse movimento de baixa, eu compartilhei lá tudo com vocês. E esse grupo do Telegram, ele também não só tá lá no Telegram, tá também no WhatsApp. Para quem não usa o Telegram ou tem preferência aí pelo WhatsApp, beleza? Os links vão estar na descrição e no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Então, acredito que a maior probabilidade é que a gente suba a partir desse ponto, porém na faixa atual não tem muito o que se fazer. Eu vou ficar atento aí aos níveis mais abaixo. Se a gente for lá, a gente vai ter que analisar se a gente vai ter, entre aspas, essa permissão aí para estar entrando no long no Bitcoin. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Se tiver algo a acrescentar aí na análise técnica quanto do sentimento, ou até algo fundamentalista, alguma notícia, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.